Boa tarde. Essa é a segunda mesa dessa quinta-feira, primeiro dia de mesas literárias da Flip. Barco com Asas é um verso da Hilda, e essa mesa ela começa com um desejo enorme que a gente teve de trazer a Maria Teresa Horta, poeta portuguesa, histórica, para aqui, para a Flip. Infelizmente, foram várias tentativas. Ela não toma avião, a gente não encontrava um navio que trouxesse, não há rotas de navio frequentes. E, diante de uma impossibilidade física, a gente pensou que poderia fazer justamente como a Hilda faria. Com a tecnologia, a gente alcançaria quem não está do nosso lado, quem não estava aqui em Paraty. Então, a gente teve a seguinte ideia. As poetas e o mediador que estão nessa mesa, a Júlia de Carvalho Hansen, a Laura Herber e o Guilherme Gontijo Flores, pensaram perguntas para a Maria Teresa. Essas perguntas foram levadas até ela pelo Arte 1, nosso grande parceiro, e essas respostas, que foram maravilhosas, elas depois vão estar totalmente disponíveis, a íntegra dessa conversa, no YouTube da Flip. A gente vai anunciar depois quando que vai chegar ao ar. Então, vocês vão ter como um presente também para marcar, né, que foi a vinda virtual da Maria Teresa Horta à Flip. Essa conversa ela trata do diálogo entre poesia brasileira e portuguesa. São poetas que leram muito poesia portuguesa e têm uma ligação e têm uma influência dessa poesia portuguesa. E, para fazer a mediação, a apresentação das poetas vai ser feita pelo mediador, que é também poeta, tradutor e editor de uma revista virtual chamada Escamandro, que faz hoje um importante mapeamento de poesia brasileira e internacional, que é o Guilherme Gontijo Flores. E vou deixar alguns avisos. O Guilherme, depois da mesa, também vai autografar um livro novo dele, que é Carvão Capim. Às 17h30, ele e mais poetas da programação vão estar num sarau no Café Paraty, chamado Cio da Língua. E o livro da Maria Teresa, uma edição especial de poemas eróticos dela, estarão à venda aqui também. Então, fisicamente, ela vai estar por meio desse livro. Bom, agora vocês vão ver uma primeira pílula do Arte 1, aqueles vídeos sobre o autor homenageado que nós temos todo ano. Nesta mesa vocês vão ver o primeiro e, em seguida, o Guilherme Gontijo Flores inicia a conversa. Boa tarde, aproveitem. Ainda é um fenómeno dessa perigosidade. Ela é uma mulher de obscenidade, de maldade, de vingança, de crime. Parece um baixo volume da alma. Mas isso é poesia. Não é que é verdade. É mais que verdade. É poesia. Ela atravessou a língua portuguesa, né? Acho que poucos autores tiveram a ousadia que ela teve no manejo com a língua, né? Desrespeitando códigos, quebrando regras. Ela chegou num lugar, num nervo muito sensível da língua portuguesa. Então isso, para mim, é uma porrada, assim, sabe? Quando o artista, de fato, descortina um novo mundo pra gente. A Hilda também disse: eu quero que tu me conheças. E ela, que não era muito aberta a fotografias, ela recusava muitas vezes fotografia, tinham que pegá-la de flagrante, mas ela não pousava. Eu telefonei para ela e ela falou: fotógrafo? Não, eu não quero um fotógrafo aqui em casa. Quando eu era linda, maravilhosa, dizia que eu não era competente, porque uma mulher bonita naquela época não podia ser uma trabalhadora, uma mulher competente. Hoje que eu tô aqui velha e feia, todo mundo quer vir aqui me fotografar. Ela falou: não, se você quiser vir bater um papo, venha, mas não traga a câmera fotográfica. Eu a convenci que não, porque eu via nela uma pessoa muito linda, muito expansiva, né?
Daí ela falou, tá bom, então, já que você vai me fotografar, eu quero fazer um personagem. Pegou echarpe, chapéu, óculos e continuou procurando nas gavetas que ela queria mais alguma coisa. Eu falei, Hilda, já tá bom, porque eu já tava com medo que ela se escondesse tanto que nem desse mais pra reconhecer que era a Hilda. Ela falou, eu queria mesmo era ter um bigode. Mas não tinha nenhum bigode, e aí uma pena, né? Porque eu ia adorar ter feito a foto dela de bigode, que era inclusive uma citação ao pai dela. E foi essa Hilda que eu consegui registrar de uma forma muito emotiva para mim, na verdade. Canto como quem risca numa pedra. Isso foi uma coisa que me arrepiou e que eu acho que define exatamente o que é ser poeta. Ao mesmo tempo que estava sendo fotografada, às vezes ficava-me lendo poesias dela. E eu esperava que ela parasse de falar e captava ainda como se fosse a sombra dessa imagem que ela me estava passando. Ela estava sendo o protagonista de alguma coisa, ela estava interpretando a Hilda. Nas fotos todas que eu lhe fiz, nenhum sex appeal. A nudez dela não é o corpo, é a forma dela interpretar o mundo. Ela está nua no mundo. O mundo espera vestir-lhe, compor-lhe, arranjar-lhe trajes, fantasias. São os outros, ela tem sempre no outro, o outro dela é o mundo. Bom dia ou boa tarde, esse horário é sempre meio ambíguo. Eu queria dizer primeiro que, para mim, é de fato uma alegria estar aqui de volta, numa mesa com 3 escritoras que eu admiro bastante, cujo trabalho eu conheço há um bom tempo, e especificamente para falar de poesia e de vínculos entre Brasil e Portugal. Eu vou apresentar primeiro as 2 que estão aqui com a gente, depois vou falar um pouquinho da Maria Teresa Horta na hora de começarmos a nossa conversa por vídeo. Bom, a Júlia de Carvalho Hansen é poeta, astróloga e editora da Chão da Feira, junto com mais 2 amigas. Eu vou citar aqui, vou ser muito breve, ela tem alguns livros, eu vou apenas mencionar os 2 últimos, que é o Alforria Blues e Seiva, Veneno ou Fruto, ambos de poesia. E ali na ponta está a Laura Herber, é também poeta, escritora de romance também, livro infantil, artista visual, professora na Unirio. Ela tem, dentre os livros, vários aqui, Esquilos de Pavlov, Mesa de Expensão do Açúcar e Tabaco, e Os Corpos e os Dias e A Retornada. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é a que todo mundo gosta de saber. Eu também gosto, porque apesar de conhecer as 2, eu nunca fiz essa pergunta. A gente não fica fazendo essa pergunta na rua. A gente aproveita mesas para fazer. Como vocês se tornaram poetas? Qual o percurso? E eu acho bacana porque, em geral, essa resposta varia muito, né? Parece que ela vai ser objetiva, mas é sempre um retorno para refazer a história. Como é que vocês veem a história? Você podia responder primeiro, Júlia? Posso responder sim, Guilherme. Primeiro também, bom dia e boa tarde para todas e todos. É um prazer para mim estar aqui. Obrigada, Josélia. Obrigada, Felipe. Como eu me tornei poeta? Essa pergunta é daquelas que, de certa maneira, é muito difícil para mim não retornar a uma ideia de origem, né? Porque vai ter... Né? E aí eu vou rapidamente parar na minha infância. Assim, eu acho que... Eu nasci numa casa, sou filha de 2 intelectuais da Universidade de São Paulo. A casa em que eu cresci tinha mais ou menos uns 20 mil livros, porque meu avô também, o pai da minha mãe, também já era professor. E muitas imagens, muitas estátuas africanas, uma casa muito estética, com as paredes todas cobertas de gravuras. E, ao mesmo tempo, uma casa com um jardim, com um quintal
muito grande, também com 20 mil, 25 mil espécies de plantas, né? E acho que, de certa maneira, toda a minha escrita ela se funda mesmo dessa ligação entre um espaço absolutamente estético humanizado, né, e um espaço de convívio com uma experiência sensória do mundo natural, né? Eu tenho muito mais memória de infância e também de adolescência, de passar muito mais tempo no jardim do que na biblioteca. E, de certa maneira, eu acho que eu fui literalmente educada para nunca hierarquizar a literatura ou a arte como algo mais importante do que a vida vegetal, por exemplo, ou do que os animais. Eu também cresci numa casa com muitos bichos, né? Então, de certa forma, eu hoje em dia tenho entendido muito que toda a minha poesia ela vai falar dessa ligação não hierárquica entre esses mundos, né? Vai fazer uma espécie de transporte, né, entre o universo do jardim e o da biblioteca. E, sobretudo, esse meu último livro, Seiva, Veneno ou Fruto, ele trata muito disso, né? Ao mesmo tempo, na minha casa, essa questão da escrita, de escrever, ela era uma questão sempre colocada, né? Meu pai é uma pessoa que escreve com uma facilidade absurda, ele passava 7, 8 horas por dia escrevendo, e minha mãe com uma angústia da escrita, né? Então, eu, criança, ouvia muito o diálogo entre eles sobre essa diferença entre para alguém para quem escrever é imediato e alguém para quem escrever era difícil, né? E lembro de muitos jantares na nossa casa, eles dialogando sobre isso. E eu acho também que tem, é engraçado dizer isso, mas eu acho também que teve uma questão um tanto quanto preguiçosa da minha parte, que foi, eu adoraria saber música, por exemplo, adoraria cantar, adoraria saber compor, adoraria, né? Mas o código que a escola me ensinou foi a palavra, né? E, de certa maneira, eu comecei a escrever, eu tinha 9 anos de idade, mas eu primeiro escrevi um conto, que era uma mistura, sei lá, do Batman com Jurassic Park, uma coisa assim, sabe? Era um amálgama de mil textos. E aí eu lembro especificamente, eu devia estar na 6ª série, quando uma professora da Escola de Aplicação da USP, onde eu estudei, mostrou um poema do Manuel Bandeira, e eu pensei assim, nossa, mas não precisa ter rima, né? E perguntei para ela, mas eu posso fazer isso? Não precisa ter rima, né? E ela disse, não, já faz uns anos, umas décadas, que não precisa ter rima. E aí eu comecei a escrever poesia aí, né? E aí, ao mesmo tempo, eu entendo hoje muito que como... Isso é uma coisa que me aparece muito em cerimônias de ayahuasca, né? Eu tenho práticas ligadas à ayahuasca há uns 12 anos, né? Sempre em contextos não religiosos, em contextos indígenas, né? Com xamãs Runicunha e Shipibo. Mas, durante as cerimônias, eu sempre percebo que, quando o canto ele está só no instrumento, ele está só no som, né? É uma coisa, existe uma espécie de sensibilidade mesmo que é acessada. E quando, de repente, entra a palavra altera tudo. A palavra ela traz uma ligação, ela traz um ruído, muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, um acesso, né? Que me interessa muito. Então, a sensação que eu tenho cada vez mais é que escrever, para mim, tem a ver com usar o código verbal como um código de acesso às sensibilidades, né? Primeiro a minha, né? É quase como se a poesia, para mim, fosse cada vez mais uma espécie de busca de entendimento das sensibilidades, num plural, mas, ao mesmo tempo, também uma produção de sensibilidade para quem lê. Assim, me interessa muito a ideia de que alguém que pegue um poema meu, quando lê aquilo, vai ter, sei lá, uma faísca de intuição despertada, né? E que, em certo sentido, a intuição ela é como um instinto que a palavra provoca, né? A palavra ela tem uma capacidade de produzir insight, né? E, enfim, e aí acho que seria mais ou menos por aí como eu me tornei poeta, uma experiência mesmo de encontrar um código de ligação entre o jardim e a biblioteca. Bacana. Muito bom.
Laura, e você? Você também remonta até a infância? Conta pra gente aí um pouquinho. Não, eu até tenho, mas eu acho que, enfim, primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui hoje, né? Enfim, o meio-dia, um horário realmente um pouco ambíguo. E o convite da Josélia, enfim, né? Um prazer estar aqui com o Guilherme e a Júlia conversando sobre, né, poesia, sobre poema, né? E essa pergunta, né? Enfim, como é que a gente se tornou? Primeiro, eu acho que o próprio, talvez, da poesia, enfim, né, ou do trabalho do poeta, é estar sempre se tornando poeta, né? Um pouco no sentido de que o poeta é aquele que está sempre em busca do poema, né? A poesia está em muitos lugares fora, inclusive, do poema, né? Mas o poeta é aquele, vamos dizer assim, aquele que se comprometeu, né, com essa forma muito antiga, né? Que talvez deixe de existir em algum momento, né? Então tem um compromisso tanto com a forma quanto com a língua. E por que, enfim, né, dizer que a gente está sempre se tornando, não como uma frase retórica, mas porque depende, realmente, a escrita do poema depende de uma relação intensa, tensa com a própria língua, e essa relação ela não é constante, ela não é muito controlável. Ela tem algo de misterioso, eu acho, na nossa relação com a nossa própria língua. Eu acho que adotar, né, enfim, o exercício da poesia ou a prática do poema como uma prática fundamental tem a ver com esse compromisso e com essa intensidade, né, enfim, da relação com o nosso idioma. E acho que, então, nesse sentido, enfim, estamos sempre nos tornando e enfim, um pouco entrando e saindo, né, desse lugar. O poeta, talvez, né, assim como o artista, acho que não é um lugar, né, institucional, não é uma profissão, não é uma carreira, é um trabalho muito mais incerto, onde, uma vez, mesmo que você publique um livro, 2 livros, 10 livros, o próximo livro é uma incógnita. Então, você está sempre na iminência de deixar de ser poeta, né? Isso é um pouco assustador, mas é também maravilhoso. Eu acho que é isso que, enfim, né, alguns poetas falam muito da poesia e do poema como uma arte dos começos, né? O poema depende dessa capacidade de estar sempre começando. Então, eu acho que, assim, num certo sentido, né, estou me tornando poeta e, enfim, espero poder continuar a me tornar sempre. Num outro sentido, assim, um pouco de volta às origens, eu vejo muito mais, assim, tentaria responder no sentido de quando eu caí, né, assim, né, no sentido de uma queda amorosa, né, quando eu tropecei e caí realmente nesse campo, né, da poesia. E aí, para mim, isso aconteceu no momento que eu me tornei leitora, mas mesmo uma leitora passiva, né, quer dizer, acho que no momento em que meus pais começaram a ler para mim, e aí, para mim, é muito claro como o livro da Cecília Meirelles, que é um livro ainda muito lido, ou Isto ou Aquilo, acho que é um livro, assim, incrível, enfim, inclusive dentro da obra poética dela, não só pensado como uma poesia para a infância, mas ali ela exercita várias formas de poesia, de poema, e nesse livro, enfim, tem um poema que se chama O Vestido de Laura. E é claro que, enfim, né, isso tinha uma estranheza e um fascínio, obviamente, narcísico aí, nossa, um poema com meu nome e tal, um vestido. E minha mãe um dia resolveu fazer esse vestido. Ela falou, vou fazer o vestido, vou bordar para você esse vestido. E ela fez exatamente o vestido que está descrito nesse poema, que é um vestido de 3 babados, de flores, de borboletas, de estrelas. E, enfim, eu acompanhei o processo, assim, era um objeto muito bonito, o vestido era muito pequeno, devia ter uns 5 anos. E quando esse vestido ficou pronto, isso foi realmente um acontecimento, porque eu entendi ali que existia uma espécie de passagem secreta do livro para o real, né? Assim, então, aquilo foi muito espantoso e aquilo, para mim, mudou completamente, acho que alguma coisa que eu já vinha experimentando como alguém que ouvia a poesia e ficava bastante encantada, mas ali eu acho que se apresentou uma outra potência, vamos dizer assim, né, do livro e do poema. Eu acho que isso me marcou muito, porque isso fala realmente, né, da poesia e do poema como criando uma realidade dentro da realidade, né?
Então, acho que assim, nesse momento eu realmente caí, né? Assim, fui tomada um pouco por esse fascínio. Mas acho que, enfim, acho que a leitura é a experiência primordial, né? Do escritor, da escritora, da poeta, do poeta, da poetisa, enfim, independentemente da nomenclatura que a gente escolha. Para mim, a leitura é a experiência mais radical, mais revolucionária subjetivamente, mais... ela é básica e, ao mesmo tempo, ela é muito extrema, né? Acho que, enfim, a poesia da Hilda fala sobre isso, né? Muito. Ela é um meio de transporte, para um desconhecido, para um interlocutor que pode ser idealizado, que pode ser, enfim, um amigo, um inimigo, enfim, né? Eu acho que esse é uma experiência que só realmente, né, o poema, e talvez o poema lírico, né, assim, consiga produzir, né, uma experiência de uma interlocução imaginária muito vertiginosa, muito estranha, né, se a gente levar isso a sério, é uma experiência muito estranha. E, enfim, também eu acho que coloca a gente numa relação outra com a sonoridade, com os sentidos da língua, que é muito especial. Ela não tem que servir a nada, né? Num mundo onde tudo tem que ensinar, tem que, enfim, ter uma utilidade. O poema ainda é um espaço um pouco de resistência nesse sentido, né? Ao produtivismo, enfim, é uma série de obrigações, né? Nas quais a gente sempre se vê enredados. Mas eu acho que é isso, acho que eu caí dentro da linguagem poética, assim, nesse momento. Muito bom. A gente fez a mesma pergunta para Maria Tereza Horta. Como a Josélia falou antes, a gente vai fazer aqui uma espécie de diálogo com vídeo. Mas eu gostaria de apresentar um pouquinho, caso alguém não conheça. Maria Tereza Horta tem uma obra já de mais de meio século de atividade, portuguesa, ficcionista, poetisa, jornalista. E além da antologia de poesia erótica que acabou de sair, eu gostaria de frisar 3 livros que me parecem bastante importantes. Minha Senhora de Mim, Novas Cartas Portuguesas, que ela escreveu em trio, que a gente poderia chamar de As Três Marias, a gente vai falar mais adiante sobre isso. E Anunciações, além do Azul Cobalto, que é uma prosa que está publicada no Brasil. Agora a gente vai ver o primeiro vídeo, ela respondendo a mesma pergunta para vocês. Eu era muito pequenina, aprendi a ler, muito pequenina. Aprendi a ler sozinha e também com a minha avó, que era sufragista, feminista. Estava em nossa casa uma mulher maravilhosa, porque eu tenho umas avós maravilhosas. Então, ela ensinava-me a ler pelos sons. Eu tinha 5 anos, já sabia ler, até que o meu pai, as meninas e os meninos em Portugal, naquela altura iam para a escola aos 7 anos. Meninos ou meninas. E eu tinha 4. E já lia aqui e não lia ali. E depois o meu pai, isso é uma confusão. Ela aqui lia, ali não lia. Ali. Então pôs-me uma professora em casa. Eu nessa altura dizia que era muda. Dizia, eu sou muda. Às vezes tocava o telefone, que era uma coisa nova naquela altura, toda a gente corria para o telefone. Eu chegava primeiro, que era mais pequenina, passava por baixo, pegava no telefone e dizia, eu sou muda. E o meu pai, que era médico, dizia à menina, não é muda. Se a menina fosse muda, não dizia eu sou muda, porque não tem voz. Aí estávamos nestes intermédios e o meu pai põe uma professora, que em 2 semanas me pôs a ler em todo o sítio, claro, e mais, ensinou-me a escrita, ensinou-me a escrever. E aí eu deixei de estar muda. De onde eu, passado imensos anos, quando fiz a minha psicanálise, 17 anos e meio, cheguei à conclusão de que, na verdade, eu era muda é porque me faltava um modo criativo, um modo de escrita, era a escrita. Faltava-me aprender a escrita. Não era só saber ler, era também saber escrever. E isso fazia-me falar de outro modo, que é a minha escrita, ser de outro modo. Então eu vou atrás de mim própria. Quando eu chego a esse momento, nessa altura, isto era uma coisa extraordinária. Não havia menina que quisesse ser escritora. Eu nunca tinha ouvido tal coisa. E me perguntavam, o que é que tu queres ser? Escritora. E as pessoas diziam, não é isso. Estavam-te a perguntar o que queres ser quando fores grande, escritora. Portanto, era
contrariadíssimo diante das famílias. Não havia poetisas naquela altura. As poetisas havia-as, mas estavam caladas, estavam a escrever nas suas casas, e os homens sim. Os homens havia poetas, sempre houve grandes poetas no nosso país. Eu acho que Portugal tem os maiores poetas do mundo, além de ter o maior poeta do mundo, que é Camões, e que é assim, um deslumbramento, sempre foi para mim, e continua a ser. Quando nós temos a língua que temos, de uma beleza espantosa, e quando temos um Camões que nos ensinou tudo, e todos os trovadores, e as cantigas de amigo, e as cantigas de amor, o que é que nós queremos mais? Aí assim, as poetisas podiam aparecer, mas eram completamente castradas. Quando eu cheguei à escrita já havia poetisas, obviamente, e conhecidas e reconhecidas. Havia a Sofia de Mel Brainas, havia a Natália Correia, havia a própria Fernanda Botelho, que era uma grande romancista, mas que também era poetisa. Portanto, havia realmente já, havia a Ana Atterley, já, que era bastante mais nova na altura, mas que já era, na verdade, uma excelente poetisa, como ela foi, espantosa poetisa. Portanto, eu já não era uma estranheza tão grande assim, não é? Agora, se você me pergunta se agora continua a ser fácil ser poetisa, não, continua a ser muito mais fácil ser poeta, até porque eles implicam com o próprio termo poetisa. Querem que nós sejamos os poetas. E eu não sou sou as. Se eu estivesse na escola primária e escrevesse em relação a mim mesmo que eu era o poeta, a professora emendava. Portanto, se há o termo poetisa, porque é que não é de eu empregar? Emprego e, aliás, prometi à Natália Correia, é uma promessa sagrada. Ela disse a Teresa Pai me prometer que nunca deixa de dizer que é poetisa. Eu digo, prometo. Eu escrevo porque eu amo escrever. Eu não escrevo para fazer uma obra. Eu não escrevo para demonstrar nada. Eu escrevo porque morro se não escrevo, porque sufoco se não escrevo. Porque eu escrevo, eu sou orives da minha própria escrita, ou seja, eu trabalho o meu próprio ouro, entre aspas, são as palavras, e são os sentimentos, é a paixão. Eu escrevo por paixão, eu sou uma apaixonada da escrita, e uma apaixonada da poesia. Eu também escrevo ficção. As pessoas teimam em escrever, em me falar só e fazer só perguntas sobre a poesia. Mas eu escrevo mais coisas. Agora, escrevo enquanto poetisa, porque eu acho que os poetas têm uma mais-valia. A poesia, na língua. Se o poeta é convidado ou quer fazer um romance e vai prender na cave o poeta que é, o amordaça e põe grilhetas, vai ser pior do que o escritor que sempre desenvolveu ficcionalmente a sua obra. Não, eu quando escrevi As Luzes de Leonor, por exemplo, eu trouxe toda aquilo que eu sabia da poesia para escrever sobre outra poetisa, que é a Leonor, Marquesa da Lorna, minha avó maravilhosa. Mas eu não sei, não quero saber quem sou como poetisa. Não me interessa, não é isso que me interessa. Eu quero ser a poetisa que sou. Ouvindo aqui as falas de vocês três, eu lembro de uma sensação que eu tenho sempre que eu estou conversando com outros poetas, é que as pessoas têm a imagem de que poeta é tudo igual e gosta de olhar para a lua. Meu pai sempre fala isso. Tem algum vínculo com olhar a lua. Mas as respostas são sempre muito diferentes sobre a relação com a poesia. Mas a de vocês três me pareceu, assim, cada uma marcando sua diferença, ter algo em relação com uma autopoiese, com uma produção de si mesmo e com um vínculo com o outro, com agir sobre o mundo por meio da linguagem. Vocês sentem que tem esse ponto, talvez, em comum de partilha? Porque as escritas, as experiências, as narrativas são muito, muito diferentes. Sim? Então, quem quiser falar, à vontade. Eu sinto que sim, Guilherme. Para mim, o meu próprio poema, ele muitas vezes funciona como uma espécie de oráculo até, assim, né? Eu sou astróloga, eu estudo muito I Ching e tal, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes eu escrevo o poema e ele me mostra como uma espécie, um espelho narcísico, né? Mas ele me mostra uma realidade, uma diferença, uma ausência de uma coisa que está em mim, mas que ela ainda não era visível e que, de certa maneira, o poema revela, né? Eu sinto muito isso, assim, que o poema ele me mostra coisas a meu próprio respeito e, às vezes, anos depois. Às vezes eu releio um poema anos depois e fico impressionada como eu sabia sem saber que eu sabia, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que tem aquela coisa bem
Rimbaud, né? O desregramento total dos sentidos, né? Eu acho que, de certa maneira, a experiência poética, para mim, ela passa muito por entrar num limiar em que o meu sujeito perde um pouco da fronteira de indivíduo, né? E cria uma outra ligação, mesmo sensória, espiritual, intelectual, com o mundo, né? E que, de certa maneira, nesse trânsito, digamos assim, entre um dentro e fora, nem sei se isso existe, mas eu vou me reinventando, sem dúvida. Eu acho que isso vai ficando também claro meus livros mudam muito de um para o outro, né? Eles são muito diferentes, eles têm temáticas muito diferentes, formas, até vozes muito diferentes. E eu sinto que, de certa maneira, eu vou acompanhando essa metamorfose, sabe? Essa descoberta de mim mesma sempre em metamorfose. Não pensaria muito isso na ideia de um indivíduo fechado, né? Mas uma coisa mesmo de um transe metamórfico, assim, uma coisa meio por aí. Eu concordo assim, bastante, coincido, né, com o que a Júlia fala, no sentido de que o poema tem uma inteligência própria, né? Enfim, ele é, felizmente, um pouco mais inteligente quando ele funciona bem e se sustenta do que a gente. Por isso é muito difícil falar sobre a própria poesia, né? Enfim, um pouco como a pintura. Os pintores, em geral, não são muito hábeis de falar sobre a própria pintura, e a pintura, ela mesma, tem uma inteligência, né? O poema, eu tenho muita dificuldade, porque, para mim, também, enfim, também escrevendo prosa, ensaio, enfim, uma escrita também mais acadêmica, eu reservei, assim, a poesia, para mim, o poema é um lugar onde eu não me coloco a obrigação de saber exatamente o que eu estou fazendo. Então, eu acho que tem uma outra, né, um outro modo de estar ali, né, enfim, de praticar ali uma forma de sensibilidade também, mas eu acho que tem uma questão de atenção ao mundo, de escuta, né? Eu tenho no meu trajeto diário, passo sempre por um corpo de bombeiros e sempre leio aquela frase do, né, nada do que é humano nos é indiferente. Eu acho que o poeta tem um pouco a ver com esse, né, enfim, que já não é pouco, mas poeta ainda além, né, daquilo que é humano, se interessa também pelo que é inumano, o que é infra-humano, enfim, o pós-humano. Então, eu acho que tem um pouco a ver com uma forma de atenção, né, uma pesquisa sobre formas de vida e sobre formas de morrer também, né? Que acho que é alguma coisa muito relegada, né? A gente vive numa cultura que é muito mortífera, muito homicida, mas a gente tem muito pouca possibilidade de metabolizar, enfim, de sentir, de pensar sobre a nossa própria morte, né? E acho que o poema também é esse lugar onde a gente, enfim, pode exercer um pouco esse cuidado, essa atenção, né? Acho que não, eu não me sinto muito assim, eu não vejo a minha poesia e nem vejo na poesia contemporânea vamos dizer assim, essa soberba ou essa utopia de intervenção. Acho que mesmo na poesia política contemporânea, pelo fato mesmo dela ser contemporânea, a gente não tem o privilégio moderno de acreditar completamente nessa capacidade de intervenção. Eu acho que a gente tem uma desconfiança, ao mesmo tempo que tem a paixão, né? A Maria Tereza fala sobre isso, mas acho que a gente veio depois de muita coisa e isso, enfim, isso tem um impacto, né? Eu acho que a gente não vive um momento, vamos dizer assim, uma fase uma fase heróica, né? Enfim, né? Acho que as intervenções são de outra ordem, talvez sejam, né, pelas bordas. Eu, pelo menos, assim, não vejo a minha poesia nem como uma maneira de conformar ou projetar uma identidade minha. Acho, pelo contrário, é um lugar muito mais do informe, de uma crise de identidade vivida como uma questão de língua, de linguagem, de interlocução, e nem como um instrumento de intervenção. Eu, pelo menos, não... Eu acho que é um outro tipo de intervenção que o poema pode produzir hoje, né? Quando pode.
Pensei aqui a gente falar sobre o tema da mesa, Barco com Asas, as relações entre Brasil e Portugal, tanto na vida, quando a gente se desloca materialmente, quanto na literatura, que então, quer dizer, livros se deslocam materialmente, mas eles têm um método meio complexo de difusão. Eu vou começar pela Laura. Laura, você podia contar um pouco da sua relação com a literatura e com o Espaço de Portugal? Eu, por acaso, fui te conhecer, por acaso, em Portugal, né? A gente estava lá e você estava lançando um livro lá. Bom, assim, começando pelo fim, eu lancei meu último livro, né, uma edição de uma pequena editora portuguesa, dirigida pelo João Concha, se chama Não Edições. Eu publiquei a Mesa de Inspeção do Açúcar e Tabaco lá, mas a minha relação com a poesia portuguesa começou realmente na Faculdade de Letras. Eu estudei letras de língua portuguesa e um pouco antes, na verdade, assim, ainda na adolescência, eu comecei a ler Sofia de Mello Briner Anderson e realmente, enfim, já lia um pouco de Fernando Pessoa, mas ela foi a primeira poetisa, ou poeta, fica essa questão, depois a gente pode falar, mas portuguesa que me fisgou realmente, e eu li as obras completas, assim, na época cheguei a decorar muitos poemas antes de entrar na faculdade. Depois, na faculdade, aí, enfim, tive uma visão mais sistêmica disso, e me apaixonei pelos poetas e pelas poetas modernas portuguesas, e começando um pouco por essa dicção mais nobre, né? Também Flor Bela Espanca, e eu me lembro de ter ficado muito impressionada com um livro do Camilo Peçanha, que se chama Clepsidra, e, enfim, tinha alguns autores também da ficção. Acho que assim, o encontro com a poesia portuguesa e com a literatura portuguesa de modo geral tem a ver com a vida da língua portuguesa, né? Enfim, que eu lia basicamente literatura brasileira ou alguma literatura estrangeira traduzida para o português, e aí você descobre uma outra língua que é a sua, mas que você não domina, né? Isso é maravilhoso. Acho que isso, para mim, foi abre-se todo um universo aí, né, de literatura e de língua completamente entremeados. Então, acho que é uma camada, tem uma densidade, assim, às vezes, no uso, né, para a gente, né? Quer dizer, eu leio literatura portuguesa com ouvido brasileiro, então tem esse fascínio do diferente, mais familiar, né? Essa dobra dentro da língua. E depois, né, um pouco chegando aos contemporâneos, eu acho o contexto da poesia portuguesa muito interessante, e ele, enfim, ele hoje vive, não sei se sou eu que estou dando, ele vive uma situação que eu acho que hoje, talvez, o contexto brasileiro também esteja se aproximando disso, que é de muitos livros muito breves, assim, é uma outra relação do poeta e da poeta com a publicação. Eu acho que é uma relação menos solene, até talvez porque em Portugal você tem essa tradição, ela pese mais sobre os contemporâneos, mas você tem uma série de pequenas editoras e de poetas que publicam livros assim muito curtos. E era alguma coisa que, por exemplo, aqui nos anos 90 não era muito comum, né? Você ainda tinha um pouco uma ideia de obra, né? Enfim, de uma ideia já um pouco obsoleta mesmo do que tem que ser um livro, do que é um livro, o que é um livro de poesia, enfim. Então, eu acho que toda uma questão que ali em Portugal se resolveu, talvez, a partir dessa profusão de editoras independentes, que hoje a gente está vivendo isso aqui também no Brasil, felizmente, né? E a Não Edições faz parte um pouco desse momento, mas eu acho que isso é muito saudável, assim, falando em termos mesmo da relação dos poetas com a sua própria poesia e com a publicação, né? E acho que, assim, eu sou muito fetichista em relação, né, enfim, às palavras, então esse meu livro mesmo, A Mesa de Inspeção, ele joga um pouco com isso, né? Assim, essa inspecção, às vezes vira uma inspeção, não? Então tem toda uma oscilação entre um registro, né, lusófono, né, ou português, né, de Portugal e um registro brasileiro, e eu acho que isso é todo um campo, né, assim, para quem escreve poesia, isso é um campo maravilhoso para ser explorado, né? Acho que isso é muito interessante. Acho que, além disso, você tem esse momento do qual faz parte a Maria Teresa Horta. Assim, eu fui, enfim,
me impressionou também muito dentro dessa poesia esse momento das escritoras portuguesas que também eram poetas e romancistas e ficcionistas. Isso acho que também é um dado interessante. Você tem muitos narradores portugueses e narradoras que são poetas. Isso era um dado que em um momento aqui na literatura brasileira não era tão comum. Então acho que isso também, então essa diferença, mas enfim, num contexto que tem uma certa continuidade descontínua com o nosso, isso é muito interessante porque ajuda também a relativizar um pouco. Eu publiquei um livro em 2008 no Brasil que se chama Os Corpos e os Dias, que é um livro muito lírico, e naquele momento a poesia, enfim, o que se discutia, o lirismo não estava muito bem, assim, muito bem visto, vamos dizer assim, num certo círculo da crítica e tal. E era interessante ter um contato com essa poesia portuguesa, onde você tinha talvez um lirismo mais tranquilamente assumido e trabalhado. Então, eu acho que assim, tem muitas formas de pensar essa relação entre o contexto português. Então, assim, eu tive, claro, uma formação, enfim, universitária dentro dessa literatura, mas, além disso, eu acho que sempre serviu como um contraponto também interessante, né, para pensar que, às vezes, aquilo que, num determinado momento aqui era fundamental e a poesia tinha que ser assim ou assado, de repente você via alguém fazendo assim, não, bom, não é bem assim, né? Assim, tem outras inflexões, tem outras pesquisas aí que também são, né, válidas nesse mesmo momento, né? Enfim, eu acho que isso é muito saudável para a gente deveria aproveitar mais disso, eu acho. Eu tenho a impressão de que hoje há uma porosidade um pouco maior, né? Se a gente pegasse acho, uma amostra da poesia portuguesa anos 90, 80, 90 e brasileira, acho que a diferença era mais gritante. Hoje eu acho que há um pouco mais de diálogo. Não sei se é porque há também mais travessias, são mais ágeis, mais comuns. Você podia falar também, Júlia, da sua experiência de quem já morou lá, morou aqui? Falo, vou tentar ser o mais breve possível, porque senão eu poderia falar 2 horas sobre isso. Eu, como o Guilherme comentou, eu morei em Portugal, né? Morei em Lisboa durante quase 6 anos, né? Mas o motivo... Começar do começo. A primeira vez que eu fui a Portugal foi em 1991. Eu tinha 7 anos de idade e a única coisa que eu me lembro é de uma imensa dor de ouvido que durou mais ou menos umas 3 semanas. E lembro disso, dor, dor, dor. Depois eu voltei a Portugal em 2008, numa viagem rápida com a minha avó e com a minha mãe. E aí, por que eu citei a dor de ouvido? Porque o Deleuze tem aquela coisa que ele fala que o escritor é quem teve os ouvidos feridos, né? E aí eu já com 24, 25 anos, já escrevia, estava produzindo meu primeiro livro, né, durante essa viagem, e chegar na cidade do Porto e ouvir o português de Portugal e me apaixonar, em muitos sentidos, por Portugal, explodiu a minha sintaxe. Eu imediatamente percebi que tinha, da minha convivência mesmo com a língua falada em Portugal, uma possibilidade de reinventar a minha escrita por outros caminhos. E que não foi uma coisa que eu pensei em produzir, ela simplesmente aconteceu e foi uma coisa tipo do dia para a noite, assim. E aí eu fiquei absolutamente ávida com aquilo. Eu pensei, eu quero morar nesse país, eu preciso viver isso de uma maneira, né? Aí voltei para São Paulo, terminei meu primeiro livro e, com ele editado com 1 mês de edição, eu mudei para Lisboa para fazer um mestrado na Universidade Nova de Lisboa, né? E que foi ótimo, mas o mestrado, na realidade, ele era mais uma desculpa para eu ter um visto do que um desejo, né, tão grande assim. Mas foi ótimo, de todo modo. Mas, enfim, quando eu cheguei em Portugal, eu imediatamente senti... primeiro, essa explosão da sintaxe continuando, mas também uma recepção, uma receptividade em relação aos meus textos, tanto editorial como dos colegas mesmo, poetas, ou os críticos e interlocutores, muito mais aberta e muito mais interessada no meu texto do que eu sentia no Brasil. Hoje em dia, eu acho isso bem equivalente, mas, na época, eu lembro de sentir isso, que Portugal tinha espaço para o meu texto.
E acho que isso talvez tenha um pouco a ver com eles terem uma tradição muito ligada ao surrealismo, né, de certa maneira. Que no Brasil, acho que, de certa maneira, a gente ficou muito atado a uma ideia da poesia como algo claro, né, como, né, eu também sou super admiradora de Drummond, por exemplo, mas a gente ficou muito com um cânone muito claro, acho que a palavra que eu usaria é meio por aí. E, de certa maneira, como o meu poema, muitas vezes, ele vai ser mais hermético ou mais caudaloso, né? Isso se traduz, por exemplo, a Laura citou o João Concha, o João, eu também editei pela Não Edições, né? E, na realidade, assim, todos os meus livros, até agora que a Quelônio está lançando o Alforria Blues, todos os meus livros lançados no Brasil, eu ou fui co-editora deles, ou eu fiz uma edição de autor. Né, de autora. Em Portugal, eu tenho livros publicados por editoras de lá, né, sempre editoras do mercado independente, digamos assim. Né, mas a primeira resenha que escreveram sobre o meu trabalho foi no Público, sabe? Coisas assim, de, né, uma outra ligação. Ao mesmo tempo, né, eu acho que também queria comentar a minha ligação com dois autores, eu poderia falar de vários, né, mas eu pensaria dois. Num primeiro ponto, eu pensaria muito na poesia do Herberto Helder, que para mim é realmente uma ligação muito fundamental. E eu lembro que eu conheci a poesia do Helder numa sala de aula na USP, indo assistir um curso que eu estava fazendo de manhã porque eu precisava cumprir créditos. E quando o poema apareceu na minha frente, eu tive uma vertigem de sentir, eu não entendo, mas isso é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu preciso conseguir entender isso, sabe? E aí comecei a ler o Herberto em voz alta para tentar, através da respiração do poema, né, chegar ao que ele estaria dizendo. E aí uma das primeiras experiências que eu tive ao chegar, quando eu me mudei para Lisboa, foi num dia que eu lembro que eu estava no trem, né, no comboio de Lisboa para Cascais, onde eu nem sabia que o Herberto morava, isso foi uma coincidência, não conhecia Herberto Helder, infelizmente, mas, de repente, eu comecei a ouvir expressões idiomáticas e que eu pensei, nossa, mas isso que eu acho da língua dele, que era uma invenção original, é o português falado aqui, sabe? E isso foi, assim, muito chocante para mim, foi algo muito bonito também de sentir, que tinha uma coloquialidade no texto dele que eu, de um ponto de audição como brasileira, não conseguia notar. Né? No texto mesmo, né? Mas que isso se apresentou lá. E, ao mesmo tempo, também uma outra inversão que eu queria comentar é que, antes de eu mudar para Portugal, me falavam muito da Maria Gabriela Liansol, né? Me mostravam muito os textos dela e eu achava aquilo um delírio sem sentido, era a sensação que eu tinha. E, quando eu mudei para Portugal, curiosamente, todos os meus melhores amigos eram liansolianos, todos estudavam a obra da Liansol. Isso tanto a Carolina Fenati, que também é editora na Chão da Feira, como o Bernardo, que dividia a casa comigo. E aí eu fui entrando num espaço de convivência, de ir no espólio da Liansol e tal, até num nível que, de repente, eu comecei a ser acessada pelo texto dela, né, por estar no lugar, né, por estar em Portugal. E hoje em dia eu penso muito isso, quanto a relação que ela produz, por exemplo, com um tipo de experiência textual que vocaliza, que atualiza uma tradição, né, é algo absolutamente fascinante, assim, né? Então, o que eu estou comentando com isso? Que o trânsito espacial, né, ele alterou minha relação, inclusive como leitora, né, com os textos. E aí, enfim, morei lá, né, 5 anos. Isso aconteceu com vários. Né, meu marido é lisboeto, né, isso aconteceu em várias esferas da minha vida, essa interligação de uma transformação também, né, do meu ponto tanto de escrita como de leitura. Legal. A gente vai ouvir a Maria Tereza também falando sobre sua relação com a literatura brasileira. Ela, inclusive, tem um livro de poemas chamado Poemas do Brasil, né, que passa por uma série de experiências que ela teve aqui. Vamos ver o vídeo, então. Não vejo as coisas desse modo. O que é que influenciou ou não influenciou, não é por aí que eu gostaria de ir. Conheço autoras e poetisas brasileiras que gosto muito, muito, muito. Saber ou não se fui influenciada, isso era uma coisa
que eu nunca tive muito interesse em averiguar, mas penso que não. Penso é que elas me enriqueceram, tanto as brasileiras, como as minhas queridas poetisas russas, como a minha maravilhosa, que é meu avesso contrário, Emily Dickinson, todas elas, e eles, os poetas da minha vida, e não só, e ficcionistas, me enriqueceram. E aí sim, eu posso dizer que eles têm a ver com a minha poesia. Aí sim, aí eles têm a ver com a minha poesia. Agora, influenciar diretamente, eu escrevo assim porque amo Rilke, porque amo Paul Celan e leio todos os dias. Não, isso não. Leio todos os dias, amo muito, amo Ana Akhmatova, amo a Cecília Meirelles, mas isso é uma coisa. Outra coisa é diretamente influenciaram. Isso acho que não. Foi numa festa, digamos, num encontro que fizeram em minha homenagem, apareceram as duas, completamente diferentes uma da outra. A Clarice ficou muito quieta no seu sítio, a examinar, chamava-me a minha atenção muito mais porque eu estava curiosa pelo seu silêncio e a sua observação. E era com ela que eu queria falar. A Hilda era muito mais exuberante, era muito catalisadora das atenções, havia muito mais pessoas à roda da Hilda do que havia em torno da Clarice. E eu dirigi-me à Clarice e fui-lhe perguntar se seria possível, digamos, ela me dava autorização, entre aspas, que eu, como título, pusesse, do meu próximo romance, eu pusesse o nome de A Paixão Segundo Constança. E ela disse uma coisa muito bonita, disse, olha, isso é o maior elogio que se pode fazer a um escritor, que é outro escritor que acha que a sua obra pode ter outro ponto de vista, mas continuar talvez em torno do mesmo tema. Eu disse que é a mulher e que é a situação da mulher. Só que eu não queria seguir os seus passos e seguir, sobretudo, uma barata, que é um animal que eu testo. Mas eu queria dar a minha visão dessa história. Ela disse, com certeza, para mim, é um grande elogio e agradeço-lhe. Portanto, isto nunca mais me esqueço, porque é uma... sabe, eu tenho uma relação com ela que eu acho que tenho que dizer. Eu gosto muito da Clarice. E quando começo a ler, de vez em quando eu digo, ai, que raiva que me mete as coisas que ela diz. Fico zangada. Portanto, há aqui uma ambiguidade. Eu gosto imenso, vou atrás, mas ao mesmo tempo discuto com ela todo o tempo. E digo, não volto a ler. Não volto a ler, não. Mas depois, por exemplo, o poeta brasileiro Luís Maffei fez uma homenagem, construiu fez um livro em que pediu vários contos da Clarice feitos por nós. E perguntou-me se eu queria, e que conto é que eu escolhia. E eu disse qual era, e escrevi logo. E quando cheguei ao fim tive a mesma reação. Disse, pronto, é a última vez. Eu já não quero mais a Clarice da minha vida. Mas, na verdade, ela tem uma importância muito grande, porque eu discuto com ela. Há coisas que me irritam. E há coisas que me despertam um imenso interesse de fazer o oposto a partir do mesmo pressuposto. Não sei bem se disse alguma coisa que não seja entendível, mas eu acho que entender só talvez uma pessoa da área da escrita entenda esta discussão. Mas é uma discussão sim e não, não é? A Cecília, acho uma poesia espantosa, não a conheci. A Hilda Ilse, que as pessoas me comparam tanto a ela, eu não me comparo assim tanto, curiosamente, não é? Não, acho que pelo lado lírico, sim, talvez, mas ao mesmo tempo toda
aquela parte de grande violência, e que eu até acho muito curioso e muito divertido, onde ela tenta rebater a obscenidade com uma obscenidade maior, aí os cadernos da Doris Lemos, eu até acho muita piada e me rio, mas há sempre uma certa angústia, já sente isso. Mas gosto muito, obviamente, gosto muito da Hilda Ilse. Eu e a Hilda Ilse estamos as duas juntas este ano, não é? Então aí eu até acho que é muito mais interessante haver duas maneiras de escrever poesia erótica do que haver só uma, não é? Portanto, eu acho que seria curioso alguém trazer uma poesia, algum poema da Hilda Ilse erótico e pôr junto ao meu, porque eu acho que são maneiras de escrita diferentes. Sim, para. São poesias, é uma poesia completamente diferente. Aqui há um lirismo permanente e há uma forma de erotismo regozijante e muito feminino, aqui para nós, do que a poesia erótica da Hilda, que é muito mais de baca, de agressão, entre aspas, pronto. E eu não critico, eu acho que é diferente. As pessoas de vez em quando confundem, porque como nós temos posições muito parecidas na vida, confundem também com a escrita. Eu acho que nós temos uma escrita totalmente diferente. Esse tema do erotismo e do feminino também foi comentado pela Maria Teresa Horta. Eu acho que vale a pena a gente já emendar com o próximo vídeo, em que ela vai falar um pouco do impacto de escrever poesia feminina como poetisa e com uma temática erótica em Portugal no final dos anos 60 e comecinho dos anos 70. Vamos para o próximo vídeo, então. Eu saí de casa, morávamos no bairro social do Arco do Cego, perto, aliás, onde eu moro agora, que era muito sossegado, e nem passavam por lá táxis, nem nada, então tínhamos que ir mais acima, ao pé de uma estátua, a estátua de António José de Almeida, para apanhar o táxi. Eu, quando saí de casa, eram 10 e tal da noite, realmente eu ouvi que se acendeu a luz de um carro, mas quer dizer, nem passou para a cabeça. Subo o carro, tenta apanhar-me, como não consegue, porque eu estou dentro do passeio, e o passeio tem aqueles candeeiros que vêm até abaixo, e aí o carro tinha um desastre, e eles pararam mais à frente, saíram 2 homens, deitaram-me ao chão, espancaram-me. E eu só estou aqui agora porque pessoas do bairro entraram no bairro e disseram o que é isto, pensava que me estavam a assaltar. E eles foram-se embora. Enquanto me batiam, sabem o que é que ele me dizia? Isto é para tu aprenderes a não escreveres como escreves. O que é assaz difícil, não é? Coisa que eu nunca tentei, aliás. Vai daí, o que é que acontece? Acontece que, juntamente com isto, naquela altura, não havia, as mulheres não tinham os telefones nem as casas em seu nome. Eu tinha o telefone em meu nome. Tivemos que mudar, o Luís teve que ficar, tivemos que pedir para substituir, porque os telefonemas, de manhã, à tarde e à noite, ao meu filho, que tinha 6 anos, 7, eles diziam as maiores asneiras, ao Luís a mesma coisa. No jornal, as telefonistas tinham que fazer triagem, ainda passava para um colega meu, o Rogério Fernandes, que tinha que fazer triagem. A coisa foi assim. Claro que também aparecia aqueles senhores que escreviam bilhetes e que diziam, coitada, não quer jantar comigo? Pronto. Tudo isto aconteceu. E eu e a Maria Velho da Costa e a Isabel éramos muito amigas e estávamos as 3, íamos almoçar às quartas-feiras, elas passavam pelo jornal da Capital, onde eu trabalhava, elas trabalhavam juntas e íamos almoçar. E depois de me terem batido, a Maria Velho da Costa diz assim, nós há muito tempo estamos a pensar escrever um livro. Seria a altura. Porque se uma mulher sozinha, com um livro de poesia, faz este burburinho todo, o que farão 3 a escrever? A Isabel Barrena aí ficou emocionada e disse, não, que eu comecei a escrever a morte da mãe, agora não quero. E nós dissemos, pronto, não está aqui quem falou. Na semana seguinte, a menina Isabel Barrena tinha a primeira carta. É a única coisa que se sabe quem escreveu. O resto, até hoje, a Isabel infelizmente já morreu, nunca dissemos quem escreveu o quê. A verdade é que, que as novas cartas são escritas porque houve
a minha senhora é de mim. E porque enfrentámos a censura, enfrentámos o poder político, enfrentámos. E isso é uma coisa que sai do nosso corpo. Eles não estavam à espera que nós fizéssemos um livro e que fosse tão solidário assim. Fomos chamados, não nos puseram um processo por censura política. Puseram-nos um processo por obscenidade e pornografia. Nós fomos ouvidas, não pela PIDE, mas sim por aquele senhor, estávamos na sala com as prostitutas, que prendia as prostitutas. Ora, não nos cai os parentes na lama, mas não é bem a mesma coisa. Escritora e prostituta não é bem a mesma coisa. Elas perguntavam, as meninas estão aqui a fazer o quê? E nnós explicávamos, mas aqui, porque é que estão aqui? Não sei. Pronto, é isto. E quando nos chamaram e disseram o quê? Vocês digam a verdade. Quem escreveu as coisas horrorosas é a fulana assim, a Maria Teresa Horta. E comigo fizeram a mesma coisa. A senhora não tem vergonha de deixar as suas colegas sofrerem isto assim? Portanto, eu isto tinha que dizer. Eu sei que é uma resposta comprida, mas não é possível em Portugal, nem com a minha vida, responder assim uma coisa de Lana Caprina a correr. Porque então prefiro que não falar tanto de outras coisas, mas isto tinha que ser dito. Porque eu sou uma mulher da liberdade. Eu escrevo porque sou uma mulher livre. Eu escrevo porque quero a liberdade quando não sou livre, como era durante o fascismo. Há pássaros, como o Quetzal, que se matam quando estão em cativeiro. Porque é que um ser humano, uma mulher e um homem, onde sobreviver a isso de bom grado? Nós não fomos presas porque mandámos o livro à Simone de Beauvoir. E não só, à Margarita de Duras. E, portanto, elas, sim, estiveram do nosso lado. E desencadearam o maior movimento feminista internacional que há, sim. Foi o primeiro movimento internacional feminista, foi este e único, até agora não houve outro. E foram mulheres espantosas, de uma solidariedade, e aqui voltamos à solidariedade, de uma solidariedade feminina espantosa. E sim, a solidariedade faz parte do feminismo, sim, faz parte, porque as mulheres são solidárias e porque o feminismo é exatamente isso, a solidariedade das mulheres em prol de nós podemos alcançar aquilo a que temos direito. E temos direito às mesmas coisas que têm os homens. Exatamente, de maneira diferente, provavelmente, porque nós queremos ter os mesmos direitos, mas ser diferentes, porque somos diferentes. Não me parece que os homens tenham feito grande coisa assim, porque o mundo está neste caos. Talvez partilhando connosco, as coisas fiquem um bocado melhores. Fala impactante da Maria Teresa. Eu vou aproveitar esse momento para, já que ela conta uma parte do impacto de ter escrito e o que estava interessando a ela, eu queria conversar com vocês duas um pouquinho das especificidades dos trabalhos de vocês. Laura, você é artista visual, professora do departamento de teatro, mexe com artes cênicas. Você vai apresentar e daqui a pouquinho eu vou pedir para você já emendar e aproveitar e ler o poema, porque a gente sempre quer, afinal de contas, ouvir. Mas você podia falar um pouquinho da sua relação? O Corpos e os Dias é um livro que tem uma expressão bem clara da sua relação com artes visuais e poesia. Você podia falar um pouco e depois ler os poemas que você trouxe para hoje? Sim. Bom, na verdade, eu dou aula de História e Teoria da Arte no departamento de teatro. Eu não trabalho diretamente, nem pesquiso exatamente teatro. Mas, bom, acho que a relação entre, enfim, a escrita e as artes visuais, para mim, também ela está lá desde sempre colocada. Eu acho que elas sempre aconteceram mais ou menos simultaneamente, o desenhar e o escrever. Mas, enfim, né, eu também sou artista e uma parte, assim, um pouco que eu considero mais importante do que eu já produzi como artista, tem muito a ver com essa experiência da leitura de literatura. Então, muito mais do que com, enfim, com a minha escrita, né, ou com os meus poemas, tem a ver com um certo excesso produzido na experiência de leitura e que eu sinto uma necessidade de trabalhar isso visualmente. Então, aquele lugar onde
Sim, eu acho que tem leituras que são muito arrebatadoras, realmente, e nem sempre são os meus autores prediletos, vamos dizer assim, aqueles que eu admiro a linguagem, ou a poética, ou a estética, mas acho que tem livros, às vezes, ou, enfim, poemas específicos que, né, mobilizam a gente e perturbam e desestabilizam, e, para mim, às vezes, assim, passagem, né, para as artes visuais ou para a produção de uma imagem, muitas vezes está ligada a isso, né? Eu tenho, então, um trabalho, que é um filme que eu fiz em 2003, se chama Diário do Sertão, que foi feito a partir, né, da experiência de leitura do Guimarães Rosa, e um pouco desse movimento, enfim, que acontece com muitos leitores do Rosa, inclusive com seus tradutores, que é, né, vocês tenham consciência de que aquele mundo existe naquela literatura produzida por ele, mas ele meio que te empurra para fora do livro e você quer, de alguma maneira, reencontrar algo daquilo, né, na realidade, naquela região mineira. Enfim, os tradutores todos do Rosa foram lá tentar ver o que tem, né, aqui. Então, eu acho que ele produz essa vertigem, né? Você sabe que aquilo existe, né, dentro só daquele espaço literário, mas alguma coisa, assim, te mobiliza a sair do livro, né, para o real. Isso aconteceu comigo também numa leitura das obras completas da Alejandra Pizarnik, que, enfim, acabou de ser editada aqui no Brasil pela Relicário. Os 2 livros dela, uma poeta importante, e que tem uma poesia muito torturante, né? Isso também me fascina, assim, né, um escritor que não quer nem um pouco agradar, ele está quase torturando realmente o leitor, e, enfim, óbvio que tem algum prazer nessa tortura, mas, enfim, eu me senti muito presa dentro da leitura desse livro durante um tempo, né? Enfim, queria como se sai de dentro de um livro, eu lia de trás para frente, de frente para trás, e aí pensei que eu tinha que também passar, enfim, para uma ação, né, que me permitisse um pouco sair daquele circuito fechado, daquele labirinto de leituras. E aí fiz também uma videoinstalação que se chama História Antiga, é o título de um poema dela. Eu uso o próprio livro, coloco um peixe em cima desse livro. É toda uma situação bem de agonia mesmo, né? Que, enfim, que é o que trata também, essa poesia trata muito disso. E fiz também um outro trabalho grande, uma videoinstalação grande, chamada O Funâmbulo e o Escafandrista, que foi mobilizada pelas leituras de um escritor romeno, mas que escrevia em francês, chamado Gerasim Luca, que eu também traduzi, e um poeta que, enfim, trabalha a questão da morte, do suicídio, de uma maneira muito inusitada, enfim, desde os anos 40, e que eu fiz, enfim, eu fui atrás um pouco dessa relação dele, ele se suicida efetivamente nos anos 90, no Sena, e eu, enfim, criei uma videoinstalação em torno dessa, enfim, dessa atração pela morte como um intensificador de vida, no caso dele. Enfim, então eu acho que tem muito a ver, os trabalhos de arte, eles são fruto, na verdade, daquilo que extravasa, vamos dizer assim, né, só o prazer da leitura. Alguma coisa que não é metabolizado durante a leitura, que precisa de um outro gesto, né? Às vezes o gesto é crítico, escrever um ensaio, mas às vezes não é por aí. Às vezes é alguma coisa de outra ordem, você quer continuar a fazer aquilo reverberar, né? A pesquisa visual ela é uma pesquisa que passa por outros caminhos, né? Por um outro tipo de sensibilidade. Eu acho que tem muito a ver com isso. Os Corpos e os Dias, esse livro que você cita, é um livro que conjuga uma série de fotografias de natureza morta, né, que vão sendo alteradas. Assim, é uma mesa, na verdade, com, enfim, aparece um gato, esse gato desaparece, tem frutas apodrecendo. Os poemas falam também de uma perda, de um desaparecimento. Na verdade, tem uma certa ambiguidade se é um longo poema ou se são vários poemas articulados. E eu quis manter um pouco essa dúvida. Ele foi publicado primeiro na Alemanha como uma prosa lírica, eles têm um pouco essa, é uma categoria que a gente não usa aqui, e, enfim, e isso, eu acho assim, eu também não gosto muito de definir completamente qual é a relação entre a imagem e a escrita. Eu acho que deixar essa relação aberta, para mim, é mais interessante, porque eu não sou uma artista programática, assim como não sou uma escritora programática. As coisas acontecem de uma maneira muito mais caótica, e então eu acho que assim, não tem vamos dizer assim, um modus operandi, uma maneira assim, né, que se repete de trabalhar essa relação. Mas eu tenho hoje, enfim, pensando retrospectivamente, é muito claro que
o arrebatamento da leitura que me leva a produzir imagens, assim, sobretudo. Você lê, Então eu vou ler. Na verdade, eu fiz eu vou fazer uma leitura aqui de um poema da Retornada, mas vou ler antes. Eu fiz, enfim, que relendo os meus livros, tentando ler um pouco de fora. Eu vejo uma relação muito grande entre Os Corpos e os Dias, que esse livro, na verdade, eu escrevi em 2003, 2004, foi publicado em 2006 e depois em 2008 no Brasil, e esse meu último livro, que se chama Mesa de Inspeção. E aí, na verdade, eu mesma fiz uma reedição de fragmentos, enfim, eu vou ler eles meio numa batida, assim, sem fazer os silêncios que existiriam aí na leitura dos próprios livros. Todos os mundos são bons para nos deliciarmos, inclusive esse, onde cresce o zimbro, a carne freme, morremos por antecipação e duvidamos do violeta, como se tudo que turva fosse apenas confusão nos domínios do azul. Um poema sempre cresce inseguramente. Se fosse ficção, seria um mal-estar e falaria sobre prodígios e cartas com datas muito antigas de um soldado que enterrou as próprias armas e o único pacote de cigarros. Não olhe para baixo, que o mundo é das carícias, das mães na neblina antes da guerra, dos matizes, do que resta, do que resta. Acabará o dia. Correremos feito loucos para perto do véu de abelhas. Depois você gira o rosto na direção contrária ao vento, como se fosse dizer um nome. Estamos assobiando, dirigindo em círculos há vários meses. E durante todo esse tempo, havia muito receio de descer as escadas e entrar dentro de outro livro. Está cada dia mais difícil dizer por escrito, combater sem imantar a voz que faz do gesto uma soberba. A primeira pessoa é a terceira. No romance é mais fácil, nada está terminado, porque nada nunca começou. Não adianta estar perplexa ou fazer perguntas sem parar. Eram as perguntas ou eram as folhas entrando pela janela que me desviavam dos seus olhos? Uma pessoa e outra que éramos nós no fim do mundo. Estamos quietos. Estamos salvos. Os figos não são conselhos. Vamos saltar depois da grande onda de maus pressentimentos. Às vezes escrever se parece tanto com saltar. O que fazer depois das rimas? Bom, agora eu vou ler um poema da Retornada, que está sendo relançado agora. E ele começa, é uma série de poemas iniciais, de uma parte que é uma escrita por contágio. Então, de novo, a leitura produzindo a escrita muito explicitamente. Ele começa com um verso do Rainer Müller, que diz o seguinte: as imagens significam tudo a princípio, são sólidas, espaçosas. Rainer Müller. Os poemas são meio surdos, e as imagens, a princípio, não são de ninguém. O olho é que inflama, a imagem chuvisca. Os poemas também, mas a imagem arrisca. O poema incendeia, reconsidera, desiste. Nem a espiral de um ponto de vista ardentemente perseguido, nem grãos de luz sem destino. O olhar exploratório ainda não é a imagem. Os poemas são sapatos, as imagens emborcam. Os poemas são ardências, são porradas. Imagens não perdoam, o poema trespassa. A palavra rompe a mordaça, a imagem nem sempre resvala, espera. O poema diz em nome próprio no parco som das cordaturas. O espaçamento nos libertará do duplo laço? Mas isso ainda não é o poema. A imagem regateia, os poemas persistem. Abelhas e todo um mundo a ser envenenado. Imagens duplicam antigas provas de existência. São escamosas, são amargas, são medeias. Os poemas são cansaços, as imagens apodrecem. Os poemas são incensos, esvoaçam. Poemas ofendem, imagens acusam.
Epifania é um encontro na luz. Uma imagem pode ser isso e ser também o seu contrário. O poema alastra, a imagem recua. O poema excita, a palavra é gasta, a imagem incrua. A imagem puxa o corpo pelos cabelos, o poema o punho, o logro. No poema eu respiro contigo, a imagem é sempre outra coisa. O poema vela, as imagens nos despojam do sudário. Tudo começa numa cova ou na chispa do artifício. A imagem trincha, o poema entumece. Acontece no silêncio de uma imagem ser escudo. O poema é de plástico. A imagem suborna, é o floema, o influxo, o caldo. Nem todo desenho é imagem. O arco do poema enverga a prosa. A imagem transtorna, vem no vento que espalha os papéis. O poema glosa. O poema é uma devassa, desce pelas coxas enquanto a imagem diz vem, é agora. O poema na sombra das coisas, a imagem cheia de moscas, vem, é agora. Muito obrigado, Laura. Júlia, você tem um trabalho com astrologia e eu acho, sim, ele aparece de modo às vezes mais claro, às vezes menos claro na sua poesia, mas já tem um indício desde a capa do Você Vai Veneno o Fruto. Você podia falar um pouco do seu trabalho com astrologia, do vínculo com a poesia. Posso. E depois ler também uns poemas para a gente? Posso sim. Eu estudo astrologia há 21 anos. Né? Eu comecei a estudar astrologia muito por acaso, eu era adolescente, e era um interesse, eu acho, de vir a entender melhor a mim mesma, a conhecer os outros, né? E também uma grande ansiedade em relação ao futuro, né? Que hoje em dia ela já não perspassa a minha relação com a astrologia. Mas eu vejo uma relação entre a astrologia e a poesia. Eu posso tecer relações, eu não veria diretamente uma relação da minha poesia com a minha prática de astrologia, embora eu seja astróloga de consultas, né? Eu tenho um consultório em que eu recebo pessoas e converso sobre a vida delas, e isso vai produzindo em mim também sensibilidades e leituras de abertura do mundo, né? Mas eu acho que pode ser... Eu sempre penso, primeiro, que a minha função, tanto como astróloga como poeta, é muito mais uma função de mediação, de interpretação, do que de uma invenção muito singular, né? Quase como se eu me sentisse sempre uma intérprete entre mundos, né? Mais do que produtora de coisas, né? E eu acho que a astrologia ela tem primeiro, ela tem um código, né? Assim como pelo menos a poesia escrita, né? A poesia em livro, ela vai depender, né, de um código, o alfabeto, né? A astrologia também tem um código que, a partir do momento em que você sabe o que Mercúrio significa, o que o signo de Peixe significa, o que a casa X significa, quando você sobrepõe os códigos, você sabe interpretar, você sabe, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que é bem interessante pensar que as duas são práticas, são disciplinas absolutamente abertas, né? No sentido, o que é a astrologia? Ela é uma cadeia de pessoas que, sei lá, tem astrólogos que datam de 5.000 anos, tem astrólogos que datam de 2.000 anos, né? De pessoas interpretando ligações sensíveis entre os acontecimentos, né, e o céu, né? De certa maneira, a figura do intérprete astrológico, ele tem aquela coisa que o taoísmo fala, né, de que o taoísmo não fala sobre astrologia, né, sou eu que estou fazendo esse link, mas de que o ser saudável é aquele que, de certa maneira, faz a ponte de ligação entre chão e céu, né? E eu acho que a astrologia tem muito isso, e, ao mesmo tempo, por ela ter sido e ser uma disciplina que tem toda uma discussão que não me interessa, de se é ciência, se não é ciência, ou de se ela é bruxaria, né, em outros séculos, é quase como se eu visse que a astrologia ela sempre resistiu como uma forma de conhecimento sensível e de liberdade, né? E que, nesse sentido, ela é muito semelhante à poesia, porque qualquer pessoa pode acessar aquilo a partir do momento em que tem desejo, interesse e disponibilidade, né?
Eu pensaria mais por aí. Em relação à capa do Seiva, é muito um trabalho do Matheus Ascioli, né, o designer, que pegou essa semântica, né, do corpo do Seiva. O Seiva é um livro altamente espiritual, a ideia de astrologia aparece aí, né, nele, talvez nessa experiência que a astrologia me dá cada vez mais, que é o entendimento de um simultâneo, dos ciclos, das coisas, de que o tempo ele não é linear, né, de que a gente vai reencontrar questões, né, em determinados momentos, né, quase como se a astrologia ela me desse muita clareza para entender uma sincronicidade das coisas, que me interessa na poesia também. Pensaria algo por aí. Maravilha. Vamos ler os poemas? Vamos ler. Obrigada. Eu vou ler 2 poemas. Eu tinha pensado em 3, mas a gente já está com pouco tempo, né? Então eu vou reduzir aqui para 2. Espera aí que para ler eu preciso de uma posição um pouco mais confortável. O futuro tem orelhas, mas é surdo e é manco. Se arrasta sem espanto, mais alheio do que lúcido com o nosso despreparo. Se fosse um Deus, amava o humano, mas como não existe, o futuro tem de amansar seus ventos, marcando as peles, as montanhas. Sendo um gênio, não é um exército de cronogramas nem de antecipações. Tem firmeza de flor e é invisível, reconhecido por seus efeitos de brisa e furacão. Nunca adiado. Não tem nada a ensinar, no entanto é um mestre, dizem os esgrimistas, os observadores de saltos, os gatos também, aprendem certos truques com ele. E se ambos despreparados, lhe sabem tanto os que fazem quanto os que esperam. Os otimistas valem mais, valem quanto? 100 bifurcações, sucessivas gerações, de bem-aventurados que topam em pedras, cicatrizam e correm, bem alimentados e com fome de mais alimento. São seus sinais, os imprevistos, os cavalos, os pontos cardeais, os 5 sentidos e os 7 buracos da cabeça. Obrigada. Mudando de registro, né? Porque cada poema é um registro muito diferente, né? Então fazer essa relação é sempre complexo. É preciso recriar o acontecer, dispor de lãs para o inverno, ouvidos para as mensagens e peles para marcar os sinais com a ponta do dedo em brasa. É preciso saber as regras dos jogos, como extrair os venenos e que palavras abrem portas nas orações que ainda não foram compostas. É preciso retomar a saída da cidade, alimentar os estrangeiros chegados na madrugada e que, depois de terem os pés lavados, acenderam suas fogueiras. Fornecemos mais do que gravetos e faíscas em gel, mas também papel para que ardessem ou escrevessem as técnicas de suas civilizações, nas quais o vento tem outros significados, pois as asas de seus deuses batem desde o oeste, e por aqui todos sabem que os deuses vêm da América do Sul. Os estrangeiros às vezes têm ideias estúpidas, mas não vamos protegê-los de si mesmos. Preciso é retirá-los de perto da falésia para que não caiam nem decidam partir. É preciso dar a eles a agricultura, pois são o ventre deste país. E, embora não saibam trazer a chuva, pelo menos respeitam as pragas e evitam as devastações. É preciso aquecer os músculos e hidratar a garganta, dar escudos duros e afiar as lanças dos que combatem, protegendo as pedras que dão água. É preciso não salvar os mortos, mas limpar as ruínas de suas guerras sem arrancar as ervas daninhas. É preciso fornecer plantas para a sombra e luzes no lugar dos olhos daqueles que perderam a cabeça. É preciso acolher os feridos e deitar sal e cinzas nos seus ferimentos. É preciso acalmá-los, e acalmá-los é dar guarida ao breu em que estão. É isso. Obrigada.
Muito obrigado, Júlia. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu já tinha mais outras 1000 perguntas para fazer. Havia algumas perguntas muito boas da plateia aqui também. A gente pode, é para isso que é uma festa, a gente pode procurar as pessoas, elas vão estar autografando os livros ali na travessa agora. Você também. O vídeo da Maria Tereza é bem mais longo e vai estar acessível para vocês. Vocês podem assistir o vídeo na íntegra. Há também lá um poema inédito que ela leu para a gente. E é isso. Agradecer muito também a Maria Tereza Horta pela disponibilidade da entrevista, da conversa. Obrigado. Obrigada. Obrigada.